Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Se você está aqui, eu tenho certeza que é porque você quer entender o que o seu negócio precisa para começar a funcionar, para começar a dar resultados de fato, resultado de dinheiro, dinheiro no seu bolso. E talvez você já até tenha contratado outros profissionais da área, como da área de marketing, publicitário, social medias ou até mesmo agências, mas fica com aquela sensação de, putz, parece que nada funciona. E aí você vê pessoas investindo no digital e vendo e tendo retorno em sua loja, em seu restaurante, na sua clínica, aumentando a sua autoridade nas redes sociais. E aí a pergunta que vem é: o que eu estou fazendo de errado? Por que eles estão conseguindo e eu não estou? Onde é que eu estou errando? O que está acontecendo? E é exatamente para te ajudar a entender isso que eu estou aqui hoje. Então já pega aí seu papelzinho, sua canetinha para poder anotar tudo. Porque hoje, nos próximos minutos, eu vou te ensinar sobre os 3 pilares que são extremamente importantes para fazer o seu negócio funcionar. Essa aula aqui vai ser extremamente importante para que você entenda como o marketing digital funciona, como a comunicação digital funciona e para você não cair mais em nenhum golpe de guru, nenhum golpe de agência safada, nenhum golpe de um social media inexperiente. Então, assim, fica aqui para você poder entender tudo. Então bora lá, sem enrolação, vamos direto ao ponto. E para te ensinar isso hoje, eu vou usar o método mais criativo e didático que eu consegui encontrar, desde os primórdios da humanidade. Desenho. Então bora comigo. Então vamos lá para o desenho, tá? Imagina aí que você está querendo construir uma casa. Sim, isso aqui é o desenho de uma casa. Como vocês podem perceber, não tenho muitas habilidades artísticas. E é exatamente por isso que eu contrato pessoas aqui na agência que sabem ilustrar, porque quando a gente precisa, elas desenham, não eu. Fica aqui já a primeira dica valiosa. Se você não sabe fazer, contrata alguém que saiba. Mas nesse caso aqui, como eu estou fazendo uma aula aqui mais didática para ensinar para vocês, vocês vão ter que lidar com os meus desenhos. Então, para quem não entendeu, isso aqui é a mesma casa. Agora vamos imaginar que você queira construir essa casa. O que você precisa para construir ela, para que ela não caia? Você precisa de pilares de sustentação. Nessa casinha bonita aqui, a gente tem um pilar, outro pilar e outro pilar. 3 pilares de sustentação. Por que isso é importante? Porque caso você construa a sua casa sem esses pilares de sustentação, ela pode desmoronar a qualquer momento, seja por condições adversas, como vento, chuva, terremoto. Então, para que você consiga criar uma casa, para que você consiga construir uma casa onde você não vai ter problemas no futuro, pelo contrário, ela vai durar, você fazendo a manutenção dela, ela vai durar aí para sempre, você precisa ter esses 3 pilares bem estruturados, porque senão ela vai fazer o quê? Ela vai cair, vai desmoronar e já era, quebrar todinha. Com o seu negócio é exatamente do mesmo jeito. Você precisa desses pilares de sustentação para que o seu negócio dê certo, para que ele não fique capenga aí entre trancos e barrancos. E quais são esses pilares? O primeiro pilar é a estrutura. O segundo pilar é o conteúdo estratégico. E o terceiro pilar, mas não menos importante, é o tráfego pago, os famosos anúncios. Jennifer, como é que isso funciona? Me dê exemplos, me explique melhor. Eu vou te explicar, neném. Estrutura. Aqui vale dizer que estamos falando de estrutura digital. Então, a estrutura nada mais é que todos esses itens bem aqui, ó. Ó que bonito, colorido que eu fiz para vocês entenderem. Uma estrutura, ela pode ser construída com site, com as redes sociais, como TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, também com aplicativos, caso o seu negócio tenha ou seja um aplicativo, com landing pages, aqui geralmente onde entram aquelas páginas de captura. Sabe quando você vai vender um infoproduto e aí tem aquela página onde, em primeiro lugar, eles pegam os seus dados, seu e-mail, seu telefone. Você entra num banco de dados. Essas suas informações entram no banco de dados dessas pessoas para que elas possam entrar em contato com você depois, te oferecendo o serviço caso você não feche aqui. E isso é feito com a estrutura de página de captura. Aí você tem também o Google, que é super importante anunciar o seu negócio aí no Google. Por quê? Sabe quando você digita no Google padaria na minha região e aparece a lista de padarias? Pois é, você precisa estar lá caso você seja uma padaria ou caso você seja um negócio local.
para que as pessoas te encontrem quando você faça a busca. Então, todas essas coisas aqui, elas compõem a sua estrutura digital. Então, sabe quando você quer receber as pessoas, mas você não tem um local para receber as pessoas? Você precisa ter uma casa para receber elas ou reservar um local para receber elas. Esse local é como se fosse essa estrutura. Então, você tem um produto para oferecer para as pessoas, mas elas têm que ter onde chegar, como te encontrar. E é isso que significa ter uma estrutura digital. E chegamos à parte 2, que é a criação de conteúdo. Porque vamos lá, você tem a sua estrutura aí montadinha, bonitinha, mas você precisa colocar coisas dentro dela. O que são essas coisas? São os conteúdos. E nós temos diversos e variados tipos de conteúdo. A gente tem conteúdos em carrossel, que são aquelas imagens que você arrasta para o lado e vai passando. A gente tem o formato de card, que é aquela fotinho estáticazinha, sabe, paradinha. A gente tem o formato de stories. A gente tem o formato de vídeos curtos na vertical. A gente tem formatos de vídeos mais longos, como no YouTube, por exemplo. E a gente ainda tem outros tipos de conteúdo, como blog e newsletter. Esse aqui, inclusive, tá bem em alta, tá vindo lá da gringa e chegando só agora. E é aquele negócio, quem chega primeiro bebe água fresca, meus amigos. Então, isso aqui no Brasil tá começando a popularizar agora. Lá fora já tá estouradão. E dependendo do seu negócio, dá para trazer muitos clientes e fazer dinheiro com esse tipo de conteúdo aqui que se chama newsletter. Então, você tem a estrutura e aí você tem que colocar coisinhas dentro da estrutura, que são os conteúdos. E é para isso que serve a criação de conteúdo. Isso aqui tem que ser feito por toda a sua vida, toda a sua existência do seu negócio. Porque se por algum momento você parar, as coisas vão começar a desandar. Então, assim, é o que a gente fala. Que se você tem um negócio e você quer continuar expandindo ele, você tem que fazer isso o tempo inteiro. Pensa comigo a Coca-Cola. Em questão mundial, ela está em basicamente todos os lugares do mundo. Você acha mesmo que uma marca como a Coca-Cola precisa fazer comercial bonitinho com Papai Noel, Urso Polar todo final de ano? Você acha que se por algum acaso, em algum momento, eles não fizerem essas propagandas, esses comerciais, essas publicidades no final do ano, as pessoas vão parar de beber Coca? Provavelmente você disse que não. E aí você está erradíssimo. Sim, as pessoas vão parar. Não agora instantaneamente, porque ainda está no subconsciente das pessoas. Mas se eles continuarem com essa estratégia de não fazer nada, aos poucos, outras marcas que estão frequentemente se posicionando vão tomar conta do imaginário das pessoas. E aí, este produto tão querido que é a nossa Coca-Cola geladinha, gostosa, 100% açúcar, não vai ser mais a favorita das pessoas. Afinal de contas, você acha mesmo que uma marca tão grande como a Coca estaria fazendo isso se não fosse importante? Estaria colocando tanto dinheiro nessas publicidades se não fosse importante? E aqui eu estou dando o exemplo da Coca, mas você pode pegar várias outras. Todas elas continuam investindo em publicidade, em comunicação de um modo geral. Porque a manutenção disso aqui é importante e é para todos sempre. Entendeu? Anotem aí no caderninho para não esquecer essa informação extremamente importante. Que vocês começam a ter resultado, depois esquecem e querem parar. Aí eu tenho vontade de bater no bumbumzinho de vocês. E chegamos ao nosso queridinho número 3. Nosso pilar número 3. O tráfego pago. Nossos famosos anúncios. Como ele funciona? Vamos pensar aqui, ó. Esses aqui são os seus diferentes produtos, seus diferentes serviços, ou suas diferentes mensagens e ideias. Como assim mensagens e ideias? Pensei num político, a gente atende muito político aqui, estamos em Brasília. E aí a gente também faz assessoria de imprensa para parlamentares e partidos políticos. Então, nesse caso específico, eles não vendem um produto, eles não vendem um serviço específico. Eles vendem uma mensagem, eles vendem uma ideia para que você compre essa mensagem, essa ideia deles e aí vote neles nas próximas eleições. Então, o produto dele é esse, é compartilhar essa mensagem, compartilhar essa ideia e compartilhar também o feedback do que ele tem feito. E aí, claro, na hora de traçar os conteúdos lá no pilar 2, você traça o conteúdo e estrutura toda a estratégia para este objetivo específico. Então, aqui você tem seus produtos, ou seus serviços, ou suas mensagens e suas ideias. E aqui você tem os seus clientes, as pessoas que querem disso, mas muitas vezes não sabem que você está vendendo isso. E aí, como é que você faz para levar esses clientes até elas? Você usa o tráfego pago. Então, o que o tráfego pago vai fazer? Ele vai pegar esses produtos e serviços bem aqui, aí você vai jogar para o tráfego pago bem aqui, e aí o tráfego pago bem aqui, ele vai achar, ó,
o Joãozinho, ele vai achar a Mariazinha, ele vai achar o Lucas, ele vai achar a Claudete, ele vai achar a pequena Jennifer, eu. Ele vai achar o Mateus aqui, ó, escondidinho, que ninguém achou que fosse alcançar. Alcançou o Mateuzinho. Como você faz isso? Anúncios. E hoje existem várias formas de você fazer anúncio. Existem os anúncios que você vê pela plataforma Meta, que são os anúncios no Instagram e no Facebook. Então, lá dentro do Facebook existem vários formatos. Tem o formato de post, tem o formato de story, tem aquele formato que fica no cantinho para as pessoas que acessam pelo computador, tem a aba de buscar. Dentro do Instagram você também tem o feed, você tem o Reels, que são os videozinhos, você tem os stories, você tem a aba de busca. Saindo agora do Meta, você tem o Google Ads, que esse te dá uma infinidade de possibilidades. Você pode, pelo Google Ads, você também anuncia no YouTube. Sabe quando você vai ver um vídeo no YouTube? E aí antes do vídeo começar aparece um videozinho lá? Então, isso é feito através de anúncios programados pelo Google Ads. Você também consegue colocar palavras-chave de busca lá no Google. Sabe quando você vai pesquisar? Sorveteria na região X, que é a região que você mora? Sabe lá no iniciozinho, as primeiras respostas que aparecem, respostas de pesquisa, se você cuidar no cantinho dela, assim, ó, geralmente no cantinho esquerdo, aparece a palavra patrocinado. Isso significa que as pessoas estão pagando para que quando você procure por aquelas palavras-chave naquela região, a sorveteria deles apareça em primeiro lugar, fazendo com que as pessoas consigam ver que eles estão lá e assim gerando desejo para levar o cliente até lá. Então você consegue fazer isso também. E hoje a gente tem outras plataformas, como por exemplo o TikTok. O TikTok está super em alta agora. Eu sei que muita gente desacredita ele, porque ele surgiu e apareceu pra gente, foi apresentado como uma plataforma extremamente infantil para dancinhas. Era a galera jovem, os famosos adolescentes, que faziam dancinhas. Mas hoje em dia ela é extremamente importante e não é só isso, tá? Tanto que ela começou com vídeos curtos, agora você pode colocar vídeos lá de até 10 minutos. Mesmo com nichos diferentes, com nichos de notícias, com nicho de política, que a gente achava que jamais fosse viralizar anteriormente nessa plataforma, mas sim, hoje é. Inclusive saiu uma pesquisa cerca de 2 anos atrás, 1 ano e meio mais ou menos atrás, dizendo que a plataforma de busca dessa geração mais nova aí, não é o Google. Sabe quando a gente tem alguma dúvida e pesquisa no Google? Tipo, como enviar uma mensagem no WhatsApp? Pois é, a gente joga no Google. Nós aqui de 20, 30 mais. Os mais jovens não. Eles pegam essa mesma dúvida que eles têm e eles jogam lá na aba de busca do TikTok. Então vamos supor que a pessoa queira saber restaurantes italianos em Brasília. Ao invés de pesquisar no Google, eles vão pesquisar no TikTok. E aí é por isso que você precisa estar no TikTok. Porque daí quando forem fazer esta pesquisa, você vai estar lá. Recentemente aí eles liberaram o TikTok Ads, onde a gente pode fazer os anúncios. Da mesma forma que a gente faz no Instagram, Facebook, promovendo os vídeos, a gente consegue fazer agora dentro do TikTok também. Então, o tráfego pago é extremamente importante para isso. Lembra as páginas de captura que eu tinha falado lá no início? O tráfego pago, você também configura para as suas páginas, para os seus sites, para a gente poder rastrear tudo isso que está acontecendo. Porque vamos supor que você tem o seu site lá bonitinho. A pessoa entra e compra. Você não sabe se ela veio pelo site, você não sabe se ela veio pelo Instagram de forma orgânica, porque ela viu um conteúdo bacana que viralizou de forma orgânica. Você não sabe se ela veio de um anúncio que você pagou. Você não sabe se ela só entrou no site ou se ela comprou. Você não tem isso mapeado. Então, na parte de tráfego pago, o que a gente faz? A gente faz as famosas integrações de conversão. Então, a gente pega as plataformas e faz elas conversarem e dar esses dados para a gente. Então, através da configuração dessas contas, na hora de fazer o tráfego pago, eles dão para a gente as informações de quantos cliques o seu site teve, quantos cliques o seu site que está lá no linkzinho do Instagram teve, dessas pessoas que entraram, quantas adicionaram o seu produto ao carrinho, se for e-commerce, dessas pessoas que entraram, quantas clicaram em mandar mensagem no WhatsApp, dessas que entraram, quantas clicaram lá no Google, por exemplo, para ver a localização, onde fica o seu negócio, pegar a rota, né, no mapa do Google Maps. Então a gente consegue mapear tudo isso e aí nós conseguimos fazer os relatórios para entender toda a nossa estratégia e ver onde a gente tem que investir mais, o que funciona melhor com o seu público, com o seu negócio. Porque existem públicos que funcionam melhor
em uma rede social específica, outros em outra. Tem público que gosta mais de texto, tem público que gosta mais de vídeo. E isso a gente só vai descobrir fazendo e filtrando os resultados que isso dá pra gente. E aí é uma parte importante que vocês têm que entender. Publicidade, marketing, comunicação de forma geral, eu falo isso com propriedade porque aqui a gente lida com todas as áreas de comunicação. Publicidade, marketing, audiovisual, jornalismo, porque a gente faz assessoria de imprensa também. Então, todas essas partes, elas levam tempo. Lembra o exemplo da casa que eu dei? Uma casa não é construída da noite para o dia. Você vai, faz o passo a passo. E você, como cliente, tem que entender que no início a gente vai configurar tudo isso, então leva um tempo. Depois vai começar a rodar, leva outro tempo para a gente entender e fazer os testes. E aí, conforme os resultados vão aparecendo, a gente vai conseguindo aprimorar. E a partir do momento que a gente aprimora, aí é sucesso. Porque a gente já entendeu como a sua empresa se comporta e como o seu cliente se comporta para que a gente faça essa conexão com os dois. Então, entenda, não é mágica. Pagou hoje, amanhã tem 1 milhão de clientes. Não funciona assim. Existe um tempo. E aí, no início, conforme a gente for fazendo, os clientes vão vindo. E para que isso ocorra, é necessário um investimento. Você vai ter que fazer. E eu não falo aqui só para mim. Eu falo para qualquer outra empresa, qualquer outro profissional que você vá contratar. Você precisa ter isso em mente. Você vai ter que investir para que o retorno venha. Beleza? Entendeu? Então vamos recapitular. Jennifer, o que acontece se por um acaso eu começar a falhar em algum desses pontos? Vamos ao exemplo 1. Neste exemplo 1 aqui, você tem os seus produtos, mas você não tem a estrutura. Então, se você tem produtos, serviços, ideias bem bacanas, mas você não tem a estrutura, como você vai fazer as pessoas chegarem até esses produtos? Por mais que eles sejam incríveis, não tem como. E é exatamente por isso que, se por um acaso você tem um produto bacana, mas não tem estrutura, você não consegue fazer com que este produto bacana que você tem chegue até as pessoas. E com isso você fica muito triste porque você não vende. Sabe o dinheiro? Não vem. Eu não gosto de dizer que um é melhor ou mais importante que o outro, porque todos são extremamente importantes. Mas se por um acaso você está começando agora e fala, Jennifer, o que eu priorizo? Pelo amor de Deus, priorize a estrutura, porque sem uma estrutura digital você não faz nada, tá? Você vai depender aí 100% do boca a boca que você faz, com seus amigos e tudo mais. Então você precisa ter uma estrutura para que as pessoas te encontrem e encontrem o seu produto e serviço. Isso aqui você não pode deixar de fazer nunca, em hipótese nenhuma, mesmo que você esteja começando agora. Não deixa de fazer isso aqui, porque senão as pessoas não vão te achar digitalmente. Mas lembrando que esses 3 pilares aqui, no mundo ideal, eles têm que funcionar juntos para que você tenha um resultado bom e recorrente. Ok? Ok, vamos ao exemplo 2. Neste exemplo 2 aqui, você tem, ou melhor, você não tem o conteúdo. Então você tem uma estrutura e você tem os clientes. Como eu gosto de explicar para vocês, eu amo dar exemplos bobinhos porque todo mundo entende. Pensa que você tem uma loja super bacana. Você acabou de montar uma loja super bacana no shopping, o shopping mais movimentado que tem aí na sua cidade. E tá lá, sua lojona toda bonita. Então você tem uma estrutura bacana, que seria, nesse exemplo aqui, seria a loja, e você tem os clientes, porque ali no shopping é assim ó de gente. Então é como se o tráfego pago você estivesse fazendo. No entanto, qual é o problema aqui? Você não tem os produtos dentro dessa loja. Então o que acontece? Você leva os clientes até a loja, mas a loja está vazia. Então, se o cliente chega lá e a loja está vazia, ele sai sem comprar os seus produtos. Nesse exemplo aqui, os produtos seriam a criação de conteúdo. É quando a gente entra dentro de uma estrutura, dentro de um site, ele não funciona. Entra dentro de um site e não tem um link para o WhatsApp. Entra dentro do Instagram, tem um post que não diz muita coisa. Ou muitas vezes até tem vários posts, mas que são feitos de forma errada, não são feitos de forma estratégica e não dizem nada, não te ajudam a vender. É exatamente isso que acontece aqui. Você leva as pessoas, você tem a estrutura, mas chegando lá, você não tem nada para oferecer para elas. É como se você não tivesse um produto. E aí, de novo, o mesmo cenário, você fica triste, as pessoas ficam tristes e o dinheiro que você tanto deseja não vem. E no nosso terceiro exemplo aqui, tem os produtos, você tem a estrutura, mas você não tem o tráfego pago. Então, de novo, na loja, é como se você tivesse uma baita de uma loja, perfeita, linda, maravilhosa, cheia de produtos,
No entanto, essa loja tá lá no finalzinho do corredor, apagado, virando assim a esquina perto do banheiro onde quase ninguém vai. Você pode até vender para as pessoas que provavelmente vão para o banheiro e vão ver a sua loja. Mas você não vai vender como você poderia. Por quê? Porque você não está levando as pessoas para a sua loja. E é exatamente isso que acontece quando você negligencia, quando você deixa de fazer o tráfego pago, quando você deixa de fazer os anúncios. Você tem os produtos, você tem a sua estrutura montada com esses produtos, mas você está dependendo do acaso. Você está dependendo que as pessoas te procurem, você está dependendo que as pessoas te indiquem, porque você não tem o tráfego pago para levar as pessoas até a sua loja, para que elas comprem o seu produto. E aí, de novo, você fica triste e o tal do dinheiro não vem. Agora você conseguiu entender a importância de trabalhar esses 3 pilares juntos? Se você não entendeu, eu desisto. Eu desenhei bonitinho para você aqui, ó, obra de arte. E aí, talvez, nesse momento, você esteja se perguntando, beleza, Jennifer, eu já entendi como funciona, entendi a importância, mas minha empresa é pequena. Minha empresa não é grande, não é uma multinacional, não é uma empresa que fatura aí mais de 30 mil por mês, mais de 20, mais de 10 mil. Meu faturamento mensal é de 3 mil reais. Então, eu não tenho grana para investir agora em toda essa estrutura. Porque eu sei que custa dinheiro. Eu sei que você ter uma estrutura custa dinheiro, eu sei que você criar e manter a criação de conteúdo estratégico custa dinheiro, eu sei que você fazer o tráfego pago custa dinheiro. E agora, o que eu faço? Eu não faço nada? Já que você disse que os 3 têm que trabalhar junto? Não, pelo amor de Deus. Se você tem pouco dinheiro, invista de forma estratégica, inteligente e intencional. Pensa comigo, vamos para mais um exemplo maluco, mas que funciona. Pensa que você quer meter o shape, você quer ficar shapeado, você quer ficar forte como Batman, ou você aí, mulher, quer ficar bunduda como Valesca Popozuda, ou trincada como Graciane Barbosa, comendo 30 ovos por dia. Só que você não tem tempo para conseguir ir na academia todos os dias. O que você faz? Você deixa de ir à academia? Já que não pode ir 7 dias na semana, então eu não vou nenhum e vou meter chocolate pra dentro? É isso que você vai fazer? Claro que não. Esse aqui é o Batman, esse aqui é o shape do Batman. Use sua imaginação e sua criatividade, pelo amor de Deus, porque se depender do desenho... Aqui é o Batman, ó, trincado, bombado. No momento você está aqui, o Batman, só o chassi do grilo. Ou então o Batman barriga de cerveja, mais parecido com o Thor, quando estava vivendo somente de cerveja em Os Vingadores. E aí você está em um desses shapes, mas você quer chegar neste shape aqui. Mas para chegar aqui, você tem que treinar 7 dias na semana e você não consegue. Não dá. O que você vai fazer? Você vai achar um meio termo. E aí você vai conseguir treinar, você não consegue 7. Mas você consegue 3. E aí, ao invés de chegar nesse aqui, ó, bombado, trincado, olha a quantidade de músculo, você vai estar em um shape meio termo. Até chegar no momento que você vai conseguir estabilizar a sua vida e sua rotina, para que daí você comece a treinar 7 vezes na semana e aí consiga ficar com o shape brabo do Batman trincado. É exatamente isso aqui que você vai fazer no seu negócio. Você não consegue treinar 7 vezes para ficar assim. Você não consegue contratar uma agência, um profissional para fazer toda essa estrutura digital, criação de conteúdo e tráfego pago agora para chegar aqui. Mas você consegue contratar um profissional para criar pelo menos a sua estrutura. Você consegue contratar um profissional para pelo menos criar a sua estrutura e fazer a manutenção de conteúdo mensal ali, criando os conteúdos estratégicos mensalmente. Você entende? Sem nada você não pode ficar, porque senão você vai sempre permanecer aqui, ó, no chassi do grilo ou no Batman barriga de cerveja e nunca vai evoluir. Então, sabe aquele negócio do é melhor pouco do que nada? É basicamente isso. Mas você tem que ter em mente que você fazendo só um desses pilares, você não vai ter esse resultado aqui. Você vai ter este aqui. E aí, assim que começar a melhorar, você vai ter que se organizar para conseguir evoluir e aí chegar neste aqui, que é a sua estrutura completa. Eu falo assim brincando, mas isso aqui é muito sério para o seu negócio. Eu falo para ficar mais descontraído e todo mundo conseguir entender, independente do nível de negócio que você esteja. E o seu negócio hoje, ele precisa estar no mundo digital. Eu sei que é um investimento que você tem que fazer, é uma grana que você tem que tirar ali, e quem nunca fez fica com medo, ou pior, quem já fez e deu errado fica com medo, porque acabou caindo na mão de profissionais picaretas, de agências picaretas, que te prometeram um monte de coisa e não te explicaram isso aqui, não fizeram esse passo a passo com você. Todos os meus clientes aqui na agência, a gente faz esse passo a passo, eu deixo bem claro que mesmo que ele esteja começando aqui, a gente tem um processo para depois chegar até aqui, e cada processo corresponde a um valor, cada processo corresponde a um tempo.
Cada processo corresponde a uma entrega diferente. Então eu espero que você tenha entendido, e agora que você entendeu como funciona, você sabe que não precisa andar sozinho. Você sabe que muito provavelmente você não vai conseguir fazer tudo isso sozinho, porque você, além de tentar fazer isso aqui, que não é a sua área, você ainda tem que cuidar do seu negócio. Então você precisa de ajuda. E é exatamente para isso e por isso que eu estou aqui. Como eu falei para vocês no início, eu tenho uma agência de publicidade que é focada, que nós somos especialistas em criação de conteúdo estratégico e posicionamento de marca. E também temos alguns anos aí atuando na área de assessoria de imprensa e assessoria política. Para atender todos os nossos clientes da melhor forma possível, nós usamos aí tudo que há de melhor na comunicação, passando pela publicidade, pelo marketing, pelo jornalismo, pelo audiovisual e alinhando e criando uma estratégia específica para cada cliente, porque cada cliente é um caso específico. Não existe uma conta mágica pronta. Cada um você tem que traçar uma estratégia. Lembra que eu falei lá anteriormente que a gente faz testes para ver o que entrega melhor, o que converte melhor para cada cliente, para cada empresa? Pois é, porque cada um precisa ser feito uma estratégia específica e analisado de forma específica e individual. Aqui na agência nós atendemos já diversas empresas, nós já atendemos partidos políticos, parlamentares, ONGs, times de futebol, lojas de luxo, profissionais da área da saúde, restaurantes, enfim, temos aí um portfólio bem interessante. E aqui dentro, para cuidar dessas empresas, nós oferecemos alguns serviços. O primeiro deles é o que a gente chama de tríade do sucesso, que é isso que eu acabei de apresentar, é a estrutura completa, onde a gente vai analisar a sua empresa, o que ela tem, o que a gente precisa implementar, o que a gente precisa melhorar e trabalhar esses 3 pilares de estrutura, criação de conteúdo e tráfego pago, ou seja, fazendo essa estrutura completa e manutenção do seu negócio, para que ele realmente esteja alinhado estrategicamente, funcione e traga resultados reais para você, colocando dinheiro no seu bolso, que é isso que a gente realmente quer, é para isso que a gente trabalha. Mas, como eu disse, nós também temos outros serviços aqui que a gente oferece para quem no momento não se encaixa na tríade do sucesso. Para quem no momento não pode entrar na tríade do sucesso e ter toda essa estrutura completa. E uma infinidade de coisas mais que eu não vou ficar listando aqui todos os itens, tudo que a agência faz, porque senão o vídeo ficaria muito longo. E eu sei que no momento foi tanta informação que o seu cérebro já está aqui, ó, vai explodir. Tanta coisa. Eu espero que você tenha anotado para não esquecer e guardar aí na cabecinha. Aí quando ficar meio na dúvida, você vai lá dar uma lida para você lembrar como funciona. Então, Jennifer, eu entendi tudo isso, eu entendi como funciona, a importância, o que você faz aí na agência, você e o seu time. E se você já decidiu, quer contratar a gente, é só clicar no botãozinho aqui abaixo que você vai estar vendo abaixo ali, ou no linkzinho aqui abaixo. Vai estar aparecendo aqui abaixo para você clicar. Esse link ou esse botão vai te direcionar para o nosso formulário. Eu sei que você tem preguiça de preencher essas coisas, mas para a gente é muito importante, porque são algumas perguntas que a gente vai fazer nesse formulário que quando chegar para a gente, quando você chegar para a gente, as informações já vão estar completas. Então a gente vai conseguir entender já quem é você, qual é a sua empresa e em que momento a sua empresa está, onde ela se encaixa. E aí com isso a gente sabe exatamente o que te oferecer. Então dessa forma a gente não fica tomando seu tempo em reuniões gigantescas ou no WhatsApp fazendo um monte de pergunta, porque você já vai responder tudo pra gente. Então quando nós tivermos esse contato com você, seja uma reunião, seja por mensagem do WhatsApp, a gente vai saber exatamente como te direcionar e qual serviço se encaixa melhor para você. Então, por favor, preencha com carinho, com cuidado, com paz interior, com amor no coração, para que a gente consiga entender a sua empresa, entender o seu serviço, entender onde ela se encaixa e como a gente vai poder te ajudar. Mas e aí, você topa caminhar com a gente? Quer que a gente te ajude? Que a gente vá aqui, ó, de mãozinha dada, um do ladinho do outro, para fazer o seu negócio funcionar e começar a dar resultados? Se a resposta for sim, só clicar no botão aqui abaixo e preencher o formulário. É isso, beijão e até a próxima.